Olá, galera vestibulanda! Bem-vindos a mais um vídeo da série Manual do Enem. Nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o estudo mesmo, né? Como estudar, falando um pouco sobre a redação e sobre a área das questões objetivas. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Primeiramente falando da redação. Galera, eu queria enfatizar muito aqui pra vocês a importância da redação. Você deve focar muito o estudo nas redações. Primeiro porque redação é a área mais fácil de você atingir uma nota que seja realmente alta, que seja uma nota muito boa, ali perto dos 960, 940, 920. Então assim, além da redação, a próxima área que você conseguiria atingir uma nota maior seria matemática, mas com um número de acertos bastante alto. Então, redação é a matéria mais fácil de atingir uma nota bastante alta. A segunda razão é porque a redação tem um peso muito grande para a grande maioria dos cursos, na grande maioria das universidades, com exceção daquelas que adotam a média simples. A redação normalmente tem um peso alto que as universidades adotam, então tá aí mais uma razão para focar os estudos na redação. E além disso, a redação é a área discursiva da prova, então é nela que você consegue mostrar mais de si. Por ser uma parte mais subjetiva, você consegue fugir um pouco da questão sorte, da questão chute, entende? Então você consegue dar mais de você, dos seus conhecimentos, da sua marca e ser avaliado de forma subjetiva. Então foque bastante os estudos na redação. E aí, falando um pouco agora sobre planejamento da redação. Qual era o erro que eu cometia e que eu vejo muitas pessoas cometendo também? Pegar a redação e ir escrevendo, né? De acordo com o que surgisse na mente. Por que isso é uma má ideia? Por dois motivos. Primeiro, porque você pode ir escrevendo aí pela sua cabeça, e no final você pode ter um problema com as linhas. Essas linhas podem faltar, né? Você pode estar escrevendo ali e aí acabou as linhas. Ou você pode ter escrito coisa pra caramba e de repente perceber que ficaram 10 linhas em branco. E o outro problema que você pode ter fazendo redação assim, né, a Deus dará, é que você pode ter escrito todo o texto e no final percebido que ele não preenche todos os requisitos que ele deveria preencher. Ele não tem argumentos precisos, ou a proposta de redação, a proposta de intervenção não está muito bem explicada, não está muito bem feita, ou então você pode ver que ficou faltando um argumento de autoridade, uma frase de autoridade, e aí você perdeu aquela sua folha de rascunho, não tem outra para você fazer. Se você fizer um texto diferente na folha oficial, você corre o risco ainda de ter algum problema ali durante a escrita e ter que rasurar, enfim. Não faça uma redação sem planejamento, planeje a sua redação, certo? E aí existem vários mecanismos aí de aulas, até mesmo de vídeos no YouTube, de assuntos, de matérias na internet, ensinando você a fazer um planejamento de redação, né? Para você fazer um brainstorm antes e anotar as ideias que você lembra, né? Os argumentos que você pode usar, os argumentos de autoridade, as frases de autoridade que você lembra a respeito daquilo, anotar quais argumentos você vai utilizar em cada parágrafo, quais as propostas de intervenção que você vai sugerir ali no seu texto, fazer esse esboço do seu texto, planejar, perder 15 minutos do seu tempo de redação fazendo esse planejamento para ter certeza que a sua redação vai cumprir os requisitos que ela precisa cumprir dentro do espaço ali de linhas que você tem disponível. Então, faça esse planejamento, faça esse esboço do que vai ser colocado em cada um dos parágrafos, e a sua redação com certeza vai melhorar bastante. Agora falando um pouco sobre a estrutura da redação. Ela é constituída por introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Mas é importante que você estude a estrutura da redação com relação aos seus mecanismos gramaticais, mecanismos de construção de texto. Coisas como, por exemplo, tópico frasal, como os flashes que você vai utilizar, como que é o modelo de redação que normalmente é utilizado. E aí, você utilizando sempre esse modelo, fazendo sempre esse modelo, essa espécie de esqueleto de redação, quanto mais você fizer essa redação nesse mesmo modelo, você vai internalizar essa estrutura e aí você vai poder focar mais nos seus argumentos, nas ideias, nas propostas diferentes
da criatividade que você quer colocar na sua redação. Então, assim, busque estudar e busque aprender esse modelo, esse esqueleto de redação, que é sempre construída de uma mesma forma, escrita de uma mesma forma, mas que muda os argumentos, que muda o que você quer colocar um pouco mais de seu na redação. Então, observe esse esqueleto, utilize esse esqueleto de redação, que é muito utilizado, que existe por aí na internet, e foque principalmente nos seus argumentos, nas coisas que você quer trazer de novo para a redação. E um outro fator de distinção para a sua redação são as frases de autoridade, os argumentos de autoridade, que é realmente o grande diferencial, o que vai fazer o corretor olhar para a sua prova com outros olhos. Pode ser que nem sempre você vá ter, para cada um dos possíveis assuntos de redação do Enem, uma frase de efeito, uma frase de autoridade. Mas o Enem tem algumas áreas que ele gosta de cobrar na redação, que às vezes é educação, às vezes é saúde, pode ser inclusão. Então, assim, coisas que são esperadas de cair dentro desses grandes grupos. Procure argumentos genéricos dentro de cada um desses temas e tente sempre memorizá-los, fazendo nas suas redações, nas suas práticas, para internalizar esses argumentos e utilizar na hora da prova. Uma outra coisa que eu queria falar sobre a redação é que existem exercícios também para a redação, que não sejam a própria prática, a própria escrita da redação. Existem exercícios, pelo menos no cursinho que eu fazia, para você melhorar suas habilidades de escrita, a forma com que você constrói o seu parágrafo, a forma com que você utiliza a sua pontuação, que é muito importante. Então faça também exercícios de produção de texto que não sejam a própria redação, mas trabalhe essas pequenas habilidades dentro da construção de um texto bem elaborado, bem escrito, bem pontuado. Procure esses exercícios também de redação no seu cursinho, ou no YouTube, ou onde quer que você esteja estudando. A última coisa a respeito de redação que eu gostaria de falar, e é uma das mais importantes, é: tenha alguém para corrigir a sua redação. É de extrema importância que você corrija as redações que você faça e tenha uma noção do seu aprendizado, do seu progresso. Não só para você ter uma ideia de, eu tiraria 800, mas que a cada redação você consiga observar os seus pontos fracos e melhore os seus pontos fracos. É a minha pontuação que está um pouco ruim? É a minha proposta de intervenção que está um pouco fraca? São os meus argumentos que não estão muito senso comum? É uma frase, é um argumento de autoridade que está faltando? Então, assim, corrija suas redações. Se você faz um cursinho online, provavelmente tem essa opção de mandar para corrigir, ou se você faz um presencial também. Se você não tem essa opção, assine algum, porque é um investimento que vale a pena e você precisa de alguém que esteja apto a isso, né? Que não seja uma pessoa que não tenha a formação necessária, mas uma pessoa que seja realmente apta a corrigir a sua redação e te mostrar os pontos que você deve melhorar. E é muito importante que você faça esse progresso, que você observe as suas fraquezas e vá melhorando, não só para receber uma nota melhor, mas principalmente para ter um texto mais próximo do que o Enem pede de você, e aí sim, no dia da prova, fazer um bom texto e esperar então uma boa nota na redação. Bom, falando um pouco agora sobre a parte objetiva, né, a parte das questões. É importante que durante o seu estudo você perceba se você está estudando a matéria, se você está fazendo exercícios que estão dentro da proposta do Enem. Quando eu estava estudando, eu estudei pelo Descomplica. Eu gostei muito de um módulo que eles tinham que era chamado Empurrão para o Enem. E era muito bom porque ele focava o estudo, ele focava as aulas exatamente em cima do modelo do Enem, exatamente em cima das questões do Enem. Então, assim, é importante que você fique atento se o seu estudo não está muito voltado para questões objetivas normais, questões objetivas que não estão dentro da proposta do Enem, de uma questão que seja interpretativa, de uma questão que tenha o conteúdo aplicado, que seja uma questão que esteja realmente integrada a outros conhecimentos. Então fique atento a isso. Apesar dessa tendência que o Enem tem assumido de se aproximar um pouco dos vestibulares tradicionais, ele ainda tem muito essa carga de interpretação, essa carga de compreensão de texto, essa carga de
realmente de questões que sejam aplicadas. Então, quando você faz o seu estudo, verifique se as aulas que você assiste, verifique se os exercícios que você faz estão dentro da proposta do Enem, do formato do Enem. E como que você identifica isso? Fazendo provas do Enem, olhando para as questões e vendo como que elas cobram de você o conteúdo. E aí o seu estudo deve ser coerente com esse modelo, porque senão você acostuma você mesmo a estudar dentro daquele modelo tradicional, dentro daquele modelo puramente objetivo, e depois, na hora da prova, recebe uma forma diferente ali de questão, uma forma diferente de cobrança, e não consegue se adaptar, né? Então é importante observar se a aula que você assiste está dentro dessa proposta do Enem. Uma outra questão muito importante dentro do estudo das objetivas, né, das questões, são os exercícios. Um erro que eu cometia, que eu vejo pessoas cometerem também, é pegar um determinado conteúdo e aí eu estudava, assistia um vídeo, fazia anotações e achava que estava estudado, que eu já tinha aprendido. E a única forma de testar se você realmente aprendeu um conteúdo é fazendo exercícios. Então, quando você estuda determinado assunto, você deve fazer exercícios depois para verificar se você realmente aprendeu. Mesmo que não sejam muitos exercícios, e você pode, de repente, até mesmo jogando na internet, sites que reúnem ali alguns 5 exercícios sobre aquele assunto, e você faz de um site, faz de outro site, eu fazia isso. E aí, ao final, eu acabava fazendo de 10 a 15 exercícios rápidos, dependendo do assunto, né? Alguns tomam mais tempo do que os outros. Fazia ali 10 exercícios. E é importante que, ao fazer esses exercícios, você estipule uma meta. Por exemplo, eu preciso acertar mais ou menos de 7 a 8 exercícios para dizer para mim mesmo que meu estudo foi suficiente. Então, assim, estudei, aí fiz exercícios, acertei 4 de 10, provavelmente você não conseguiu absorver o conteúdo de maneira produtiva. Então, faça também esse diagnóstico dos exercícios, entendeu? Não simplesmente ache que a quantidade é um indicativo por si só. Então, se você fez 10 exercícios e acertou 7, aqueles 3 que você errou, qual foi o motivo? Foi falta de atenção? Foi uma lacuna no conteúdo que você precisa preencher? Alguma coisa que você não conseguiu aprender 100%? E se foi essa a razão, você deve então retornar naquele conteúdo em um outro momento para preencher essa lacuna e fazer novamente exercícios. É esse processo de estudar, de fazer exercício, de diagnosticar os seus erros, as suas falhas e trabalhar em cima dessas falhas. E por último, nesse vídeo eu queria reforçar 2 coisas que eu já falei que eu gostaria de falar novamente, que é o estudo de qualidade e a interpretação de texto. O estudo de qualidade é de extrema importância, então faça o seu estudo sentindo que você está realmente aprendendo e absorvendo aqueles conteúdos durante o seu estudo. E com relação à interpretação, que foi como eu falei, mantenha um hábito de leitura, cultive esse hábito para que você consiga fazer uma boa leitura da prova, para que você tenha mais tempo hábil de prova e que fique realmente atento a esse modelo, a essa forma de cobrar o conteúdo, que é muito relacionado a essa habilidade de leitura, de interpretação de texto em todas as áreas. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Assistam os próximos vídeos e até mais!